Olá, tudo bem, amigos da TV Esporte Alagoano? Sejam bem-vindos a mais uma Opinião na Rede. O assunto de hoje é a impossibilidade do retorno do futebol em Alagoas. Isso na fala do próprio secretário de Saúde do Estado. Antes da gente conversar sobre esse tema, sobre esse assunto, deixa eu te convidar a se inscrever no canal, a deixar o seu like, a clicar no sininho, ativando as notificações e a compartilhar o link deste vídeo. Já passamos dos 60 dias de paralisação do futebol de Alagoas. O marco inicial é dia 16 de março, lá atrás, e ainda não há uma perspectiva para retorno. O site Esporte Alagoano entrevistou com exclusividade o secretário de Saúde do Estado de Alagoas, Alexandre Aires, e ele foi taxativo ao dizer que não existe ambiente para o retorno do futebol neste momento. Ainda é desaconselhável o retorno das atividades, sejam dos treinos ou dos jogos, e que isso seria uma precipitação. Portanto, em Alagoas, o futebol continua sem um dado de previsão, sem um momento para você retornar. Isso fica muito claro nessa fala do secretário Alexandre Aires. Também foi dito nesta entrevista que a secretaria já está analisando o documento de retorno do futebol de Alagoas feito pela federação e enviado para a CESAL, mas que ainda não há uma resposta. Por enquanto, está sob avaliação de técnicos da Secretaria de Saúde. Portanto, com o governador devendo ampliar o decreto pelo menos mais 15 dias, a perspectiva do futebol de Alagoas, pelo menos até o meio do mês de junho, está inviabilizada. Essa é uma situação muito clara de sufoco para os clubes pequenos do nosso estado. CSA e CRB já começam a sentir reflexos das dificuldades financeiras, do prazo que eles têm sem atividades, sem arrecadação. Os outros eu nem falo, porque todos os outros vão ter dificuldades para o retorno. Se nós fizermos uma base das equipes do interior, de custo dessas equipes, mesmo não tendo um parâmetro, uma ideia, mas, por exemplo, tirando asa desse cenário, que deve ter uma folha girando em torno de R$200 mil mensais, as outras equipes se trabalham com algo em torno de 60 mil mês. É a conta feita pela CBF para liberar dinheiro para Coruripe e Jaciobá disputarem a Série D do Campeonato Brasileiro. A isso você inclui pelo menos mais R$20 mil a serem utilizados em exames, higienização, aplicação do protocolo que a federação determina para o retorno. E olha que eu estou sendo bastante agradando aos clubes em dizer que é apenas R$20 mil. Alguns clubes iriam investir entre 80 e 120 mil para fazer um jogo. É o caso do CSE, que já abriu a rodada e só tem um jogo na última rodada para complementar a fase de classificação. CSE está na zona de classificação, mas se não se classificar, ele investiria algo em torno de R$120 mil para jogar uma partida e encerrar a temporada. Todos esses cenários mostram a dificuldade para os clubes do interior retomarem as atividades. Um pelo outro, se você vai para um custo médio para você ter o retorno do campeonato alagoano, esse custo médio sai em torno de R$800 mil ou quase R$1 milhão para você ter o retorno do futebol em Alagoas. A pergunta é muito clara: quem vai pagar essa conta? A Federação Alagoana de Futebol não dispõe desses recursos. A CBF não vai repassar dinheiro para os clubes em termos de estaduais. Seria o poder público a arcar com esses valores em meio a uma pandemia? Essas são perguntas que não têm resposta, porque dificilmente os municípios irão arcar com esses valores.
120, 130, 150 mil reais. Mesmo que seja o valor menor, 120 mil reais, já é um peso para o município nesse momento. Então, tudo isso faz crer da dificuldade de retorno do futebol de Alagoas. É uma luta difícil que a Federação Alagoana de Futebol está travando, sem dúvida nenhuma. A federação tem muito receio de que não consiga terminar o campeonato e isso traga reflexos para a próxima temporada, com patrocinadores, apoiadores, dizendo que vai diminuir o valor ou que a federação não conseguiu terminar o campeonato anterior. Então tudo isso é o reflexo que a federação tem lutado para finalizar o campeonato ainda este ano e dentro das 4 linhas. Tenho dito também que em meio a todas essas dificuldades, se a federação conseguir terminar o campeonato em campo, com os jogos que restam, com os poucos jogos que restam, independente do campeão alagoano de 2020, haverá um grande vencedor, e esse vencedor é o presidente da federação, Felipe Feijó, que não desistiu do processo de finalizar o campeonato. Ele tem lutado, tem enfrentado dificuldades, mudou a postura, hoje tem uma postura mais em consonância com a situação dos órgãos de saúde, de vigilância sanitária, com o governo do estado, em busca das prefeituras, dos municípios onde acontecerão os jogos e de Maceió. Tudo isso faz com que o Felipe tenha mudado seu comportamento em relação a esse assunto. Mas repito, se a federação conseguir fazer com que o campeonato chegue ao fim, dentro de campo, apontando o campeão, apontando um time a ser rebaixado, há um grande vencedor no processo, e esse vencedor seria o presidente da FAF, Felipe Feijó. Outra dificuldade, que pode até ser atenuada pela própria federação, é a questão de que os clubes liberaram os seus jogadores. Como os clubes têm poucos recursos e havia um calendário limitado para a maioria deles, os contratos foram feitos com final de abril ou, no mais tardar, com alguns dias do mês de maio. Portanto, os clubes não dispõem mais de jogadores e teriam que recontratar atletas. Eles até podem recontratar alguns dos jogadores que estavam nos elencos quando a competição foi paralisada, mas é possível também que alguns jogadores, inclusive destaques, eles possam perder. Outra diferença em relação a isso é que os clubes, como CSA e CRB, vão poder, inclusive, reforçar ainda mais o seu elenco, porque eles também poderiam contratar jogadores dentro dessa abertura que seria dada para os clubes reformularem os seus elencos. Os contratos poderiam ser de 1 mês para estas equipes, mas CSA e CRB contariam com reforços que seriam contratados para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, todas essas dificuldades estão postas. E uma palavra me chama a atenção: entendimento. Para voltar ao campeonato estadual, você vai precisar da situação financeira e de entendimento de todos os clubes. Será necessário que os clubes pensem coletivamente. E os exemplos que têm sido dados são exemplos mais individuais. Portanto, a situação de retorno do futebol em Alagoas ainda é muito complicada. A federação encaminhou trabalhos, encaminhou até um protocolo, mas tudo isso ainda não tem as suas definições. É aguardar e ver em que momento o futebol será autorizado a retornar. Primeiro os treinos, depois os jogos. E se mesmo com essa autorização haverá ambiente, condições dos clubes enfrentarem todas essas dificuldades e retomarem a rodada que falta complementar, a 6ª rodada da fase de classificação, a 7ª rodada completa, envolvendo inclusive 2 clássicos, CSA e CRB e CSA e ASA, além das semifinais, finais, disputa de 3º e 4º lugares e o jogo que definirá um outro representante dentro da Copa do Brasil, com o ASA enfrentando a 3ª força, o 3º colocado no campeonato estadual. É muito caminho a ser trilhado,
mas a federação acredita ser possível retomar o futebol e encerrar a competição dentro de campo. Este foi a Opinião na Rede de hoje. A gente retorna amanhã com outras informações, com outros temas aqui no canal TV Esporte Alagoano. Se inscreva no canal, deixe o like, clica no sininho e ativa as notificações. Compartilha o link deste vídeo. Um grande abraço.